today? Como que vocês estão hoje? Bom, nós vamos dar continuidade à nossa apostila e aí vocês vão abrir o book de vocês na page number 10, ok? Page number 10. Então vamos lá. Reading time, essa primeira parte aqui vai ser de interpretação de texto. Both online and print media often complement news and article with photos. Então, tanto as mídias impressas quanto online, elas têm uma complementação com fotos. That's why different types of photographs are frequent contributors, such as paparazzi. Então, essas fotos, né, elas têm a contribuição dos paparazzi, que vocês sabem bem quem são, né? Já conhecem esse tipo de pessoa, já conhecem essa palavrinha paparazzi. What do you know about them? O que vocês sabem sobre paparazzi? Discuss the following questions in pairs. No caso, vocês vão só responder aqui, não dá para discutir, né? Infelizmente, a gente está aí na quarentena, então a gente consegue ir escrevendo. What equipment do they use? Qual equipamento que os paparazzi usam? They use, e aí vocês vão colocar o que eles usam. E depois, a segunda pergunta, a letrinha B, está perguntando assim: What people do they work with? Com quem eles trabalham? Com quem esse tipo de pessoa trabalha? Com quem os paparazzi trabalham? Where do they usually work? Onde eles costumam trabalhar? E aí, sempre a resposta completa, tá, pessoal? They usually work at, they work with, tá? Sempre a resposta completa. Depois aqui nós temos algumas ideias que são conectadas aos paparazzi, né? E aí a gente vai ter que classificar elas como for, como a favor, e como against, contra. Então, vamos lá. Disrespectful behavior, comportamento desrespeitoso, é contra ou a favor? Vocês são contra ou a favor? Friendly interaction, interação amigável. A próxima, invasion of privacy, invasão de privacidade. Obsessive conduct, conduta obsessiva. Vocês vão colocar do lado for ou do lado against. Professional approach, aproximação profissional. Question celebrities' true image, né? Pede para as celebridades fotos de verdade, fotos verdadeiras de quem essas pessoas são. Isso é contra ou é a favor do como você classifica? Depois, nós temos dois diferentes textos sobre o mesmo tema, mas que colocam pontos de vista diferentes. Um é a favor dos paparazzi e o outro é contra. Esse primeiro aqui, The Most Dangerous Game, o jogo mais perigoso. Why do paparazzi need to stop? Por que os paparazzi precisam parar? Então, pelo título, a gente já consegue perceber que esse texto é um texto contra os paparazzi, né? Eu vou só dar uma passada geral no texto, porque depois vocês vão voltar nele para poder responder as perguntas. Esse texto basicamente está falando de a pessoa que escreveu, né, no caso, que foi essa Vanessa Kang. Ela escreveu que, assim, eles às vezes são incômodos, eles incomodam, porque as celebridades também precisam de privacidade, porque são pessoas comuns, e às vezes a pessoa está comendo no restaurante, e aí eles tiram foto da pessoa com a boca cheia de comida e vai e posta numa rede social para poder dar ibope e tudo mais, e isso, essa pessoa que escreveu, considera uma falta de respeito, né, que eles já estão passando do limite. Eles já estão aqui, ó, just become excessive and annoying and unnecessary, estão se tornando irritantes e desnecessários, excessivos, né, de forma excessiva. E depois, o second text, o segundo texto, Why paparazzi are good for us? Então, esse segundo texto, porque os paparazzi são bons para nós, a gente já consegue perceber que é alguém que é a favor dos paparazzi, né? Dando um overview,
né, bem rápido, sobre o Andrew Madison, que ele escreveu aqui, sobre o que ele escreveu. Ele fala basicamente o seguinte: olha, eles fazem o trabalho deles. E às vezes isso é muito bom para aquelas celebridades que estão um pouco apagadas na mídia, né? Que precisam dar um up na carreira. Então, os paparazzi acabam contribuindo para isso, né? Para dar essa alavancada na carreira. Basicamente isso que ele falou aqui no textinho dele. Depois que vocês vão ler, né, de novo, vocês vão responder aqui, ó. The first text presents a negative view of the paparazzi, while the second text is more positive. Então, foi o que eu falei para vocês. O primeiro texto apresenta um ponto de vista negativo, enquanto o segundo apresenta um ponto de vista positivo. Can you identify the arguments used to support this view? Você pode colocar aqui os argumentos, você consegue identificar no texto algum argumento que dá embasamento para esse ponto de vista? Vocês vão procurar no texto um argumento, desse texto aqui, ó, Why the Paparazzi Need to Stop. Um argumento que fala por que eles precisam parar. E no outro texto, no segundo texto, vocês vão procurar um argumento sobre por que os paparazzis são bons para nós, né, de acordo com o texto. Vocês vão procurar um argumento em cada um. Depois, no number 5, in order to defend their points of view, both authors list a series of facts and opinions. Ou, can you identify them in these excerpts? Então, vocês vão voltar no texto e colocar os pontos que são fatos e que são opiniões de acordo com os autores. Então, um fato, or a fact, is something that can be verified or proven objectively, while an opinion is a personal or subjective statement. Então, o fato é aquilo que pode ser verificado e comprovado objetivamente. Uma opinião é uma coisa pessoal, é uma coisa subjetiva, nada comprovado. Então, vamos lá. De acordo com os dois textos, né, os dois autores que vocês vão ir voltando para poder pegar informações. The paparazzi culture has always been around. A cultura do paparazzi sempre esteve por aí, sempre esteve ao redor, né? Isso é um fato ou é uma opinião? Letter B. It's just become excessive and annoying. Então, está se tornando excessivo e irritante. É uma opinião ou um fato? Just like us, celebrities need privacy. Então, assim como nós, celebridades, precisamos de privacidade. Isso é um fato ou uma opinião? Paparazzi are doing what they do for money. Então, os paparazzi estão fazendo o que eles fazem por dinheiro. Isso é opinião ou um fato? The paparazzi represent a challenge to the control of a celebrity's image. Então, eles representam um desafio ao controle da imagem da celebridade. Isso é uma opinião ou um fato? Para ajudar no texto, vocês têm essas palavrinhas aqui em azul, que são as mesmas que estão aqui, ó, em azul aqui. Então, para entender melhor qual, assim, o contexto do texto, né? São palavras que provavelmente vocês não conheçam ainda. A number 6 não é necessário fazer, tá? E aí a gente vai para next page, page 12. Nós vamos falar das linking words. Pessoal, as linking words são palavras que nós usamos para conectar ideias ou frases, e elas representam essas relações entre essas ideias ou entre essas frases. No livro de vocês, se vocês forem lá na page number 2 do livro de atividades do CA de vocês vão ter essa mesma listinha de palavrinhas que eu coloquei aqui para vocês. Essas são as linking words que veio abordando na matéria de vocês. E aí, não tem uma regra para usar, né? Assim, você tem que saber para que contexto que você usa cada uma e o que significa cada uma. Então, peguem o caderno de vocês ou vá lá na apostila, onde está essa palavrinha, na page number 2. Tá aqui, ó,
nessa page, ó, number 2 aqui embaixo. E vocês vão anotando cada uma dessas palavrinhas aí. Addition são palavrinhas que a gente usa para dar uma ideia de adição na frase, né? Nós temos and, que significa e. Moreover, significa além disso. Also, também. As well as, assim como. Besides, além de. Contrast, para dar ideia de contraste, né? Uma coisa diferente da outra. But, mas. While, enquanto. However, contudo. Although, apesar. Instead of, ao invés de. On the other hand, por outro lado. Cause, effect. Cause, effect. Causa e efeito. Nós temos because, que é porque. Therefore, que é portanto. So, que é então. Consequently, que é consequentemente. Condition, que é condição. Na sua frase, quando você quer expressar uma condição. Nós temos if, se. If I were younger, se eu fosse mais novo. É uma condição. In case, em caso. Unless, a menos. Depois, alternative, frases alternativas. Nós temos or, que significa ou. Whether, que significa se. Either, ou se não. Tem dois significados, ou se não. Emphasize, quando você quer dar ênfase, né, na sua frase. Nós temos indeed, que significa de fato. Certainly, que significa certamente. E in fact, que significa de fato. Summarizing, to sum up, quando você quer, né, dar uma enxugada, sumarizar o que você está falando. To sum up, resumindo. In summary, em suma. On the whole, no todo, no contexto geral, no todo. In short, em resumo. Depois nós temos conclusion, quando você quer terminar a sua frase, por exemplo, em textos e tudo mais, quando você quer finalizar aquilo que você está falando, você usa so, que é então. In conclusion, em conclusão. E finally, finalmente. Então, pessoal, anotem essas palavrinhas aí no livro de vocês, que vai ser importante para vocês usarem para fazer os próximos exercícios, tá bom? Então, vamos voltar lá para a apostila. Aqui vocês vão fazer o seguinte na number 1. Vocês vão voltar no texto que a gente acabou de ver sobre o paparazzi. São aqueles dois textos, um contra e um a favor. E vocês vão procurar no texto essas frases aqui e vão completar com a link word que está faltando. Completando com a link word que está faltando, vocês vão passar para a number 2. A number 2 é o seguinte. Now, complete the following descriptions with the link words you used in Activity 1. Usando com as link words que você completou aqui, com esse vídeo que você viu o que significa cada palavrinha, e indo lá no seu book, na page number 2, lá do livro de atividades do CA, você vai colocar aqui, por exemplo, to indicate alternative, para indicar alternância. Você usa qual palavrinha que você colocou aqui na número 1? Certamente, quando você for completar, em alguma dessas frases você vai usar o or, por exemplo, que a gente viu lá, que o or a gente usa para alternative. Olha aquele aqui, ó, or, a gente usa para alternative. Então, se você vir aqui, ó, com certeza você vai usar o or aqui em alguma dessas opções, porque está lá no texto. A única que é alternativa que você pode colocar aqui é o or, que é a que se encaixa. Depois, quais são as três que você usou no número 1 que indica contraste? Qual é a palavrinha que você usou no número 1 que indica adição de ideias? E qual é a palavrinha que você usou aqui no número 1 que indica ênfase? Então, é só voltar o vídeo um pouquinho para você ver. É só ir lá na apostila que você vai ter essa tabelinha, então vai ficar bem fácil. Depois, ainda com a ajuda da tabelinha, você vai fazer o number 3.
Use words from the box to label some common examples of linking words and identify their meaning. Then, in pairs, try to add more examples. Então, vocês têm aqui as palavrinhas to sum up, in summary, on the whole. Então, to sum up, in summary, on the whole. Qual é a palavrinha aqui que a gente usa? Qual é o significado dela para que a gente usa isso aqui? É summarizing. Quando você quer sumarizar, resumir alguma coisa, são essas palavrinhas que você usa. Então, você vem aqui e coloca summarizing. E qual é uma outra palavrinha, de acordo com aquele tabelinha, que você pode completar aqui? Por exemplo, a gente tem lá in short. E aí você pode colocar aqui in short, que é a que está faltando. E assim vocês vão fazer em todos esses quadrinhos, ok? E aí, nós terminamos aqui na page 12. So, guys, if you have doubt, contact me. Se vocês têm dúvida, entrem em contato comigo. And see you next class. Vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye.